Oi, gente! Olha nós aqui de novo e queremos continuar compartilhando a palavra de Deus. E nós estamos falando sobre alegria de viver, que na verdade, assim, eu creio que é uma busca, né, de todo ser humano, onde ele realmente quer se sentir satisfeito, quer se sentir realizado. Só que essa busca, a gente tem entendido, né, que essa sede, essa procura que o ser humano tem, justamente isso é uma prova real de que ele precisa recuperar o seu relacionamento com Deus. Então eu quero estar falando um pouquinho mais sobre essa questão da alegria de viver, de que Deus tem isso para nós como um bom pai, como um bom Deus, como alguém que se importa realmente com o ser humano. E eu quero começar falando de um texto em Romanos, né? Capítulo 5, versículo 17, olha só, ele está aqui nesse PowerPoint e nós vamos poder conversar um pouquinho a respeito disso. Olha o que diz o texto, diz assim: é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem chamado Jesus Cristo é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. É um texto assim riquíssimo, que se a gente for meditar, a gente pode gastar horas, mas eu quero estar conversando com você e você mesmo em casa poderá estar estudando um pouquinho mais. Então aqui ele está fazendo uma comparação sobre o poder do pecado, mas também ele está falando sobre o poder da graça de Deus, o poder da salvação de Deus, o poder da vida que Deus quer nos dar. Ele faz uma comparação e essa comparação é interessante porque aí a gente pode se colocar no lugar e poder meditar. Pera lá, eu estou vivendo uma vida viva ou eu estou vivendo uma vida morta? Aí você pode dizer, pastora, mas o que seria isso, viver uma vida viva e viver uma vida morta? Viver uma vida morta é quando o nosso espírito ele está morto no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, Deus para mim é algo distante, Deus para mim é como se fosse algo desconecto, Deus para mim parece que é algo muito complexo, eu não consigo entender Deus com a minha mente, né? A Bíblia diz assim que quando nós estamos mortos nos nossos pecados, o que acontece? Nós não temos conexão com Deus e aí nós sentimos esse distanciamento. Isso é viver essa vida aqui, eu estou vivo, mas vivendo de uma forma morta, ou vivendo de uma forma triste, vivendo de uma forma muitas vezes angustiada. Mas viver a vida de uma forma viva é quando o meu espírito está vivo, a minha alma também entende Deus, e meu espírito entende, e o meu corpo também experimenta dessa vida com Deus. E isso, olha só, esse texto ele está dizendo que através de um homem, ou então veio o pecado para o mundo, e o pecado começou a dominar a raça humana. Olha que interessante. Então quer dizer o quê? Que toda pessoa que não entende Deus ou não entende o processo de salvação, ela pode estar sendo dominada pelo pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que seria essa morte? É eu viver nesse mundo como se fosse um ser humano abandonado. É como se eu vivesse nesse mundo e eu tenho que dar conta da minha vida. Eu não tenho um Deus que olha por mim, eu não tenho um pai que cuida por mim, eu não tenho alguém maior do que eu cuidando de mim. E esse texto está dizendo que por causa da desobediência de Adão, ele trouxe esse pecado, e esse pecado produziu morte espiritual, e quando nós estamos numa morte espiritual, tudo que é ao nosso redor, ele está em morte, e aí dificilmente eu vou ter alegria de viver, dificilmente eu vou ter prazer nessa vida, dificilmente eu vou desejar, ou então viver plenamente essa vida. Por quê? Porque eu estou às vezes ainda vivendo essa morte espiritual, e às vezes até frequentando uma igreja, né, seja ela evangélica, seja ela cristã, seja ela católica ou qualquer outra religião, né? E nós entendemos que a verdadeira religião é Jesus Cristo, porque é Ele que nos liga, nos põe de novo conectado com Deus. Mas aí ele faz a comparação falando o quê? Mas
Isso é o que aconteceu. Só que teve um homem, o feito de um homem chamado Jesus Cristo é muito maior. O resultado do ato que Jesus Cristo fez, qual foi esse ato? Ele veio para esse mundo, ele se tornou homem para se identificar comigo, se identificar com a humanidade. E além dele se identificar com todo tipo de sofrimento, de tentação que o ser humano enfrenta aqui nessa terra, ele veio para morrer na cruz, para resolver esse problema do pecado, para resolver esse problema de separação, para resolver esse problema de morte. E ele diz assim, que Jesus Cristo, ele é muito maior. E todos aqueles que aceitam Deus e recebem, um presente que se chama a graça de Deus, esses vão reinar em vida. Ou seja, eu preciso aprender a receber da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a própria pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus fala da bondade de Deus. E Deus demonstrou a bondade dele, salvando já a humanidade. No mundo espiritual, todos os seres humanos estão salvos. No mundo espiritual, não tem mais nada que separa Deus do ser humano. O que separa, na verdade, é se eu não acredito no sacrifício que Jesus Cristo fez. E se eu não acredito, eu chamo assim que é o nosso passaporte, é a nossa senha para poder acessar a bênção de Deus, poder acessar essa vida que Deus tem para nós. Se eu não acesso, eu não usufruo dessa vida, assim como uma herança. Não adianta eu ter um grande valor monetário no banco, mas se eu não tenho a senha para acessar, eu não vou dar conta de acessar e não vou usufruir. Vou vivendo numa miséria, vou vivendo numa angústia, e assim também a nossa vida para com Deus. Então Deus tem um presente que é a salvação e Ele nos dá isso de graça. E quando eu recebo essa salvação, quando eu recebo essa vida eterna, que nós acabamos falando no outro vídeo, que você pode estar acessando e também ouvindo, quando eu recebo essa vida eterna, eu começo a viver os céus aqui na terra. Eu começo a viver a vida já de Deus, uma vida de alegria, uma vida que é acima das circunstâncias, acima de tudo aquilo que eu vivo aqui no natural. E a Bíblia diz que quando eu recebo essa salvação, eu vou começar a reinar em vida. Eu vou reinar nessa nova vida aqui na terra. Eu vou reinar sobre os meus conflitos, eu vou reinar sobre as minhas angústias, eu vou reinar sobre as minhas tristezas circunstanciais, eu vou reinar sobre tudo aquilo que esse mundo oferece de negativo. Eu vou reinar sobre isso, porque a vida de Deus é superior, a qualidade da vida de Deus é superior, o poder da vida de Deus é superior. Então eu termino dizendo o quê? Cabe a nós agora, eu quero terminar com o último PowerPoint. O nosso passaporte é nós aprendermos a crer. O nosso passaporte é aprender a acessar isso através da fé, para que tudo aquilo que eu vivo aqui, por exemplo, se você é uma pessoa casada, se você de repente é um filho, mas ainda está solteiro, se você está trabalhando, se você está realizando a tua missão, tudo aquilo que você faz, você pode ter uma vida abençoada, você pode ter essa vida de Deus e ali ter a alegria de viver. Então o passaporte se chama crer. E crer, eu fui procurar a palavra, quer dizer pistio. O que significa isso? Pensar que é verdade, estar persuadido, é poder acreditar, poder depositar confiança em alguém ou em algo. Então, o que eu preciso entender? Primeiro, eu tenho que parar para pensar no que eu acredito. Eu realmente acredito que Jesus Cristo é Filho de Deus? Eu realmente acredito que Deus é bom? Será que eu consigo acreditar que Deus já me deu a salvação e a partir do momento que eu creio que essa salvação é para mim, ela vai se tornar real? Porque a fé, ela faz existir aquilo que não existe. E mais um pouquinho para aí a gente já terminar essa pequena palavra. Outra coisa, crer fala de a gente ter confiança, ter uma relação moral, ter uma vida de religião, não de religiosidade, de religião, de eu poder estar ligado com Deus, eu sentir Deus, eu sentir que Deus, Ele é meu Pai, eu sentir que Deus é meu juiz, eu sentir que Deus, Ele luta por mim, Ele abre caminhos para mim, Ele traz provisão para mim. Será que eu realmente creio? Se eu não consigo crer, eu preciso pedir ajuda. Aí nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a gente a crer certo.
porque às vezes desde pequenininho a gente não foi ensinado a crer certo, e essa relação com Deus às vezes é tão difícil, essa relação com Deus parece que não funciona, essa relação com Deus parece uma coisa às vezes assim tão distante, e às vezes eu não quero nem pensar nisso. Outra questão, crer, fala de ter uma convicção, ter convicção da verdade, onde que o homem ele é impelido por uma certa prerrogativa interna superior à lei da alma, ou seja, ele tem essa convicção interior, essa convicção interna de que existe algo maior do que ele, alguém maior do que ele e que luta por ele. E ainda terminando, confiar em Jesus, confiar em Deus, que Ele é capaz de ajudar, que Ele é capaz de fazer algo, de que é uma fé que pode me salvar e eu posso ser salva. Se hoje você está enfrentando uma situação difícil, Ele salva, e a fé é do começo até o final, eu posso usufruir essa salvação. Então não importa o nível de lutas que você tem, não importa o nível de às vezes de incredulidade que bate no seu coração, mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar a você poder usufruir um pouquinho mais, ou dessa totalidade da salvação. Então estude um pouquinho mais a respeito de fé, e eu deixei o texto anterior, fala de João capítulo 3, versículo 15, ele diz: todo aquele que crê, esse será salvo. Ou seja, eu preciso aprender a crer, e o Espírito Santo ele foi enviado para nos ajudar. Se agora você no lugar onde você está, clame pelo Espírito Santo, clame por Jesus, clame por Deus Pai, e Ele virá em tua direção e Ele vai te ensinar como você crê. E a forma de aprendermos é através da palavra de Deus. Então deixo essa meditação para vocês, que vocês possam estar meditando, crescendo em nome do Senhor Jesus.